logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo os queridos internautas com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós continuamos no Seminário Betel, Escola Dominical, primeiro trimestre do ano de 2019. As pessoas que estão me acompanhando nessa lição poderão também dizer que querem seu certificado, vale a pena. Quero agradecer a todos que fizeram comentários, quero agradecer os que curtiram, aqueles que se inscreveram no meu canal. Vão se inscrevendo aí, eu preciso de um maior número de inscritos e preciso também atingir aí um maior número de visualização. Por isso eu quero agradecer a todos vocês que têm contribuindo aí, comentando, compartilhando. Vamos compartilhar essas lições. São lições muito importantes. Esse trimestre o nosso comentador Ismael Maia, ele está nos trazendo um norte para que nós possamos nos localizar na igreja em ajudar as pessoas com vários tipos de transtornos. Então é por isso que o seminário é enfermidade da alma. A lição de hoje é a lição de número 9, conhecendo a distimia para ajudar os que estão sofrendo. Então, meus queridos, nesta lição nós vamos falar aí sobre a distimia, que é um estresse, né, um problema de transtorno do estresse um pouquinho mais leve. Então nós precisamos cuidar. Essa lição vem trazendo de forma para nós ajudar nossos irmãos. É esta a intenção do nosso comentador desse trimestre. Então nós precisamos na igreja estar ajudando alguns irmãos e vendo com as suas modificações, tentando estar sempre a par do que está acontecendo, para nós vermos se alguns dos nossos irmãos estão sofrendo essas modificações, né, de distimia, para ainda ir caminhando para um estresse já mais avançado. Nessa lição eu vou estar falando sobre tristeza e abatimentos intensos e prolongados, né? Crise de choro sem motivo aparente, perda de interesse pelas atividades corriqueiras, por exemplo, aquelas coisas que está acostumado a fazer, perde seu interesse. Vou estar falando sobre isso nessa lição. E sabendo que a distimia é um mau humor. Então as pessoas são atacadas por mau humor, fadiga, irritabilidade, insatisfação. São sintomas comuns que podem nascer em fases difíceis da vida. Porém, se você convive com eles constantemente, sabe a impressão de ter uma nuvem negra sobre a cabeça. Vou falar sobre distimia, que ela começa com sintomas como eu vou estar explicando, né? Ela vem devagar e as pessoas vão perdendo o interesse, e é como se ela estivesse em uma nuvem pesando sobre a sua cabeça. E a permanência dessa nuvem sobre a cabeça pode ser um sinal aí de alerta. Então essa lição vem de forma que nós possamos ajudar uns aos outros. Por que não dizer também que muitos de nossos pastores também vão estar falando nessa lição, eles estão entrando por esses transtornos. E aí nós precisamos também ajudar o nosso pastor, embora muitos entram pelo aquele transtorno de personalidade narcisista que nós vamos estar vendo nas próximas aulas, e aí eles não aceitam ser ajudados. Aí é o problema já um pouquinho mais complicado. Vou falar sobre a distimia, que ela vai avançando e aí ela passa a ser um estresse anormal. As pessoas já passam a se comportar estressantemente. Outra coisa que vou estar dizendo, a igreja, os professores de escola dominical precisam estar ajudando aí também nessa área, para prevenir a distimia, que ela acaba progredindo para o estresse, né? Principalmente na área emocional, onde nós vemos hoje muita separação de muitos casais, porque muitas das vezes um dos cônjuges tem esse problema de distimia, e aí é preciso procurar a compreensão. O texto áureo diz o seguinte:
Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A verdade que nós vamos aplicar nesta lição: a oração, a palavra de Deus e a comunhão cristã são ferramentas poderosas para enfrentar as enfermidades da alma. A introdução. Nessa lição falaremos sobre a distimia, também conhecida como transtorno depressivo persistente, TDP, que se apresenta como uma depressão leve, mas de longa duração. Os tópicos da lição: ajudar, mostrar e ensinar. O objetivo da primeira parte da lição: ajudar na identificação da distimia. Então, nesse primeiro ponto, nós vamos estar orientando aí os queridos professores, os queridos internautas a estar orientando e estar também identificando esse transtorno de distimia. 1. Identificando a distimia. Nesta lição, identificaremos algumas características da distimia ou transtorno depressivo persistente. Então nós vamos estar vendo, como eu disse na introdução, na abertura dessa lição, que vamos falar sobre pessoas que começam a entrar, começam a apresentar esses sintomas, e nós precisamos o quê? Descobrir e orientar conforme a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus ela é bálsamo para a alma. Então nós precisamos envolver essas pessoas no compromisso com a palavra de Deus, porque são doenças, meus queridos, doenças da alma. Na primeira lição eu expliquei sobre doenças do corpo, doenças da alma, e falei sobre o espírito que comunica com Deus. Então nós vemos que esses transtornos que nós estamos estudando nesse trimestre, eles não são identificados ou localizados. Por quê? Porque são perturbações da mente, são enfermidades que estão atacando a alma do indivíduo e muitas vezes a alma dos nossos irmãos. Então, meus queridos, quando existe assim reclamação por parte de algum irmão, né, acerca da condição de humor, ele está deprimido na maior parte do dia, né? E aí nós temos que olhar se ele vai continuando. Tem pessoas que é um período de 2 anos, meses, e você vai vendo, o tempo vai passando, né? E ele está deprimido. Então isso aí é um forte sinal de que a pessoa está sofrendo a distimia, caminhando para um estresse aí, e que já é uma situação mais complicada. Então, entretanto, meus queridos, isso só pode ser afirmado se for observado por um profissional qualificado. Então, por isso que eu sempre estou ensinando. O que é que nós precisamos? Nós estamos vendo o irmão nessa situação, vamos procurar ajudar ele. De repente, a palavra de Deus, que é espada e que traz ensinamento, e que traz o bálsamo para nossas almas, pode aliviar esse irmão desse transtorno. O irmão diz: o que confunde o diagnóstico? Alguns indivíduos que são identificados como pessoas tristes podem, na verdade, estar sofrendo com a distimia. Nós precisamos, pastores, professores de escola dominical, o professor tem que ser como um pai para os seus alunos, como o ministro da igreja, a liderança da igreja também tem que atuar como pai, observando. O pai, ele consegue ver as mudanças de comportamento de seus filhos. E é importante nós, como professores, nós estar identificando as mudanças de comportamento, e aí estarmos fazendo visita, estar procurando ver se o irmão não está passando por esse problema. Pois nós conseguimos ver aquele irmão sempre alegre, agora o irmão está de contínuo triste. Eles podem estar aí com um problema de distimia. E a lição vem para quê? Não para que apenas nós tenhamos aí um conhecimento dessas enfermidades da alma. Essas lições vêm para que nós possamos ajudar os nossos irmãos a fortalecer-se na fé e distanciar desses problemas de tristeza.
Então aí as pessoas começam a viver um estado de negação. Nós temos que ter cuidado com isso. Eles às vezes também não reconhecem o problema. Por isso que eu digo, é preciso que nós localizamos e que nós focalizamos, e daí nós procuramos descobrir se é o problema que o irmão está passando, se não é uma distimia. E acontece que a pessoa que está passando por isso, às vezes eles não admitem que precisa de ajuda. Eles precisam buscar uma ajuda aí na família, na amizade, na assistência médica, psicológica. Nós precisamos preocupar aí com o nosso irmão. Então são sintomas que traz falta de concentração, perda de apetite, entre outros, que passam a ser encarados como um traço de personalidade do indivíduo. De repente, esta personalidade está apontando para um mau humor, exagerado, que apresenta aí esse sintoma da distimia. Então a igreja, precisa se preocupar com isso, porque em grande maioria são leigos, quando nós na igreja somos leigos, quando nós tratamos desse assunto. Mas é preciso que nós estejamos aí atentos, irmão. Isso é tudo um pensamento de ajudar. Vê aquele irmão que mudou o comportamento, senta com ele, mas se põe a ajudar para que ele possa se abrir, mas seja uma pessoa confiante. Seja uma pessoa que não sai contando o problema daquela pessoa para todo mundo. É isso que nossos irmãos têm dificuldade. Falta ombro amigo. Falta pessoas confiáveis para a gente se sentar com ela e dizer: estou passando por isso. Seja essa pessoa que está faltando. Deixa de tudo que você ouve, você tem que contar. Eu tenho coisa que eu ouço e eu não conto nem para minha esposa. Por quê? Porque a minha esposa é confiável. Mas eu não quero que ninguém saiba. A pessoa precisa de ajuda, eu quero ajudar daquela forma. Não quero passar o problema dela para outras pessoas saber que ela tem problema, porque muitas pessoas elas não conseguem lidar com problemas e elas se escandalizam. Mas fulano está passando por isso, mas está acontecendo isso com fulano. Então é por isso, meus queridos, que nem todos nós temos a mente de Cristo, quer dizer, os mesmos sentimentos que havia em Cristo. Nem todos nós temos. Então nós precisamos preocupar, identificar esse comportamento persistente em nossas igrejas, em nossa sala de aula. E aí colocarmos em prática a palavra de Deus. Porque esta com certeza vai ajudar e vai também mostrar para nós podermos também identificar qual é a melhor forma de tratamento. É comum na igreja ver irmãos que estão vivendo momentos que se interessam pelas atividades e momentos que totalmente cai esse interesse. E nós precisamos verificar, não é criticar o irmão, mas tentar ajudá-lo. O 1.2 diz o que pode levar ao transtorno de distimia persistente. Então existem vários fatores que podem levar alguém a entrar em um processo depressivo. Então são vários processos. Nós vamos trabalhando nessa lição sobre o transtorno. Eu digo sinceramente para os irmãos que muitos desses transtornos eu não tinha ouvido nem falar. Então a gente teve que se debruçar em cima das pesquisas para poder entender um pouco. Mas isso eu levo somente um pouquinho de conhecimento para os irmãos. E os irmãos aí podem abranger muito mais. Pode ter profissionais da área dentro da nossa igreja. E nós precisamos usar esse profissional, como eu digo, não um serviço pago. Mas ele tem que pensar que tudo que Deus dá para ele para que nós possamos repartir com aqueles que necessitam. Então o trauma provocado por uma enfermidade na família pode ocasionar essa mudança de comportamento, E nós precisamos perceber isso. Tem pessoas que eles não conseguem lidar com o problema, lidar com a dor, com a perda. Pessoas com depressão persistente podem agir de maneira surpreendente, E aí nós vemos que a Bíblia também relata o caso daquela mulher sirofenícia. Aquela mulher estava vivendo uma dificuldade tremenda na vida dela. Aquela mulher estava tomada por uma profunda tristeza. Nós podemos até procurar deduzir que aquela mulher estava com um problema grave de distimia por causa da sua filha, que estava com sérios problemas. No entanto, Jesus atendeu aquela mulher e ela voltou a ter uma vida saudável. Então,
Por isso que eu digo, nós precisamos, como leitores da palavra de Deus, ajudar essas pessoas. O entrei diz a importância do conhecimento. O fato de a distimia provocar uma condição de humor deprimido, persistente, muitas vezes leva o indivíduo, a quem está próximo, a entender que se trata de um traço negativo da personalidade. Então nós vamos ver agora a importância dos obreiros do Senhor, dos professores de escola dominical, a ter aí equilíbrio até na hora de estar analisando problemas. Esse entendimento aí, na maioria das vezes, irá acarretar na falta de tratamento. Se você acha que ela é maluca e que você não pode se envolver, pode faltar tratamento. E o tratamento pode estar aqui dentro da palavra de Deus, como um profissional da área. E por isso nós precisamos compreender que comportamentos inadequados devem ser investigados. Mas, meus queridos, eu estou acostumado em ver as pessoas têm comportamento inadequado e a liderança ou professor de escola dominical não procura se aproximar dessa pessoa para entender. Nós precisamos, professores, nosso negócio não é só chegar na escola dominical e fazer a explanação da revista, do texto que vem na escola. Nós precisamos nos preocupar com o estado de nossos alunos. Como pastor, precisa se preocupar com o estado de suas ovelhas. Vamos sofrer junto. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom professor também se entrega aos seus alunos, passa a conviver com eles. Lembra de José do Egito? José, por exemplo, conseguia perceber naqueles companheiros de cela, como ele era um homem de Deus que estava ali. O homem de Deus percebe essas coisas. Mudança de fisionomia, pessoas tristes, pessoas alegres. José conseguia definir isso. E quando mudava, José se dizia: o que está acontecendo com você? Por que seu rosto está desfigurado? Então é nosso papel, professor. Seja amigo dos seus alunos para que você possa entender. Então, tanto a igreja como a liderança e os professores de escola dominical têm o dever de sempre buscar informação para saber agir com diligência em todas as situações. Nem tudo você pode falar. Nessas suas palavras, ao falar com seu aluno, como discípulo de Cristo, é importante que nós buscamos continuamente informações e esclarecimento acerca de todas as áreas da vida. Pois se nós fizermos assim, vai contribuir para a ajuda do nosso subordinado. Paulo escreveu a Timóteo dizendo: para você seja um obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Paulo está falando de conhecimento. Nós precisamos ter conhecimento para melhor nós servirmos na casa de Deus. Servirmos como professores, como obreiros, como pastores. Essa a nossa função, conhecer para manejar bem a palavra de Deus, para que nós possamos estar a par e entendido sobre situações que aparecem. O objetivo da segunda parte da lição 1 a 3, mostrar os traços da distimia. Então nesse ponto agora nós vamos para os traços da distimia, traços de depressão persistente leve. Então a distimia, ela tem uma grande semelhança com outros tipos de depressão. Você vê que no longo desse seminário que nós estamos estudando, os transtornos, né, da alma, as doenças da alma, nós vamos se confundindo também, pois nós não somos profissionais nessa área. Então tem o bipolar, nós temos o narcisista, tem tantas e tantas doenças da alma aí que afeta, e é por isso que nós precisamos de um preparo melhor. Distinguindo aí os traços da distimia, né? Nós, embora o distímico sofra com sintomas que dificultam a realização de suas tarefas diárias, né? Ele não consegue fazer como vinha fazendo, ele não perde a sua funcionalidade, como ocorre na depressão maior. Na depressão maior, o camarada já vai não tendo mais condições de exercer a função que exercia. Mas nós precisamos conhecer aí o começo da distimia, que vai levar para a depressão, pois a distimia, como eu disse no início, é início de uma depressão leve, né? Então a maior dificuldade enfrentada é absentismo, né? Que quer dizer, absentismo é estar fora, né? Afastado
ou ausente. Então, meus queridos, é isso. Muitas vezes nós estamos com um problema e ou nós mesmos nos ausentamos ou o nosso grupo acaba deixando aquela pessoa afastada. Muitos distímicos se esforçam para cumprir suas tarefas e eles não querem viver na dependência dos outros. Porque a pessoa é consciente de si, ele está passando por aquele transtorno, mas ele não quer ser uma pessoa que não tem utilidade. Então o 2.1 diz a dificuldade de convivência. A característica mais observada em quem sofre com a distimia é o negativismo, que é uma tendência para negação sistemática de ideias, propostas e solicitações. Ele é aquela pessoa que aí às vezes a liderança não entende, não vou mandar mais o irmão fazer nada, tudo ele diz não. Será que esse irmão não está com problema? Você observou? Em vez de ir à crítica, a dizer, não, esse irmão eu vou encostar ele, pois tudo ele diz não, e o negativismo está ali com ele. Você deve conhecer esse irmão, ver como ele era anteriormente, para ver se ele não está com algum problema. Você vai ter que sentar com ele, aprenda a visitar, aprenda a conversar, dialogar, demonstrando conhecimento e amor na palavra de Deus, que você vai poder ajudar esses indivíduos que estão passando por esse transtorno aí de distimia. A convivência com o distímico acaba se tornando difícil, né? Porque para ele tudo está ruim, de todo lado está ruim. Então não, eu não consigo, está muito ruim, né? Então eu não quero, isso é ruim demais. Então o comportamento quase sempre é irritadiço. Vive reclamando de tudo e de todos. E é mal-humorado e ele persiste nesse mau humor. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela nos orienta que nós precisamos ser pacientes. Sede paciente até a volta de Cristo, dizia Tiago. Então, é com paciência que nós vamos lutar com as pessoas que têm esse problema. Tem pessoa que tudo está errado, ele reclama de tudo. Ele reclama da hora que começou o culto, ele reclama da hora que terminou o culto, apesar que eu acho que as coisas de Deus é com decência e ordem. E muitos pastores aí são exagerados, eles passam do horário. Ô pastor, resume, não canse os crentes. É todo dia, se for um visitante é outra coisa. Mas resume, procura, por exemplo, menos louvor se você quer falar mais, né? Para não estar irritado, até para nós não dar mais vazão para as pessoas que estão sofrendo de mau humor. Porque a igreja pode ajudar, meus queridos, em tudo, até na evolução da mudança do comportamento do indivíduo. Apresentando de uma forma melhor, de uma forma bem clara, apresentando para ele Deus, que Deus na sua vida é quem resolve, pois só Deus, mostrando para ele que só Deus é capaz, né, de suprir essas necessidades. Porque nós vemos que Paulo, escrevendo a Éfeso, deixou bem claro na sua carta o quanto nós precisamos nos aproximar de Deus. O 2.2, confundindo distímico com profeta. Esse problema está generalizado. Professor, vem cá. Espero que você não seja um desses profetas. Confundindo distímico com profeta. Os portadores de distimia tendem a ter uma visão distorcida da realidade. Esse é o problema. Você está pensando que você tem um profeta na igreja e você tem um distímico, uma pessoa que está com problema de transtorno, problema de mente. E ele acaba vendo tudo, ele vê uma coisa, ele vai falar, ele vai profetizar coisas que você fica abismado, você não consegue entender. Essas pessoas com distimia, que se intitula profeta da igreja, elas são capazes de saber até o que os outros pensam e de saber os acontecimentos subjacentes de uma dinâmica social ou ainda antever o futuro. Então por isso nós precisamos de prudência. No meio da igreja isso pode levar alguns a vê-los como profeta ou portador dos dons de curar. Então as pessoas começam a ter essa visão que não é uma coisa sadia, é um transtorno, né? E ele começa a ver como ele é agora o profeta da igreja.
E tem pessoas, eu fico admirado quando eu vejo o pastor está pregando, né, a mensagem profética extraída da Bíblia, e aí o que acontece? Os membros da igreja saem pulando, correndo, sobem em cima do púlpito, fala com um, fala com o outro. Não é hora de profetizar. Paulo fala tudo com decência e ordem. Se o meu querido irmão está fazendo isso, me perdoe, meu querido. Mas o seu espírito é sujeito a esperar o momento certo. Você tem uma mensagem para alguém, não vai correndo subir em cima do púlpito e entregar uma mensagem para uma pessoa quando o pregador está entregando a mensagem de Deus. Você desvirtua a mensagem. E talvez você, em vez de estar com a mensagem, você está com distimia. Você é um distímico e está pensando que é um profeta. Cuidado. Porque o que está acontecendo? São muitas profecias nas nossas igrejas que não estão acontecendo. Vamos olhar para a igreja dos primórdios, para a igreja de Atos dos Apóstolos, que quando se profetizava, as coisas se cumpriam. Não é essa banalização das profecias que está acontecendo em nosso dia. Então, meus queridos, vamos aí analisar. E você que profetiza, amém, a Bíblia diz que a uns deu o dom de profeta. Mas examina, seja como Gideão. Gideão provou, Senhor, se é tu mesmo, faz assim e faz assim. Molha o velo, seca o velo. A orientação aqui deste professor de vocês, aqui deste canal, é para que nós sejamos assim, não sejamos levados por todo esse tipo de coisa, que nós possamos examinar, para nós precisamos verificar, estudar, para ver se realmente é de Deus, senão de repente nós estamos tendo profecia aí de pessoas que estão sofrendo de transtorno e de distimia. E aí o que acontece? Além dele estar com transtorno, um monte de gente começa a seguir ele. Ele é convidado para ir numa congregação, o profeta está lá, vai todo mundo atrás. É um distímico, é um camarada com transtorno de personalidade. E aí, nem o pastor, nem ninguém consegue perceber a situação, porque se ele percebe e traz esse irmão para ensinar, muitos crentes vão se revoltar atrás, porque já idolatraram o distímico. Né? Transtorno de distimia, né? Transtorno de personalidade. E aí ele começa a fazer seus trabalhos e ter os seus seguidores. Então são situações de hostilidade, ou seja, se existe alguém que os está perseguindo, é preciso nós examinar para não estarmos seguindo ao distímico. Atualmente muitas igrejas têm sofrido com essas situações. Eu tenho visto isso. Tem igreja que tem até o profeta da igreja. Todo mundo já sabe, é o profeta da igreja. E aí, às vezes, até a mensagem do pastor, o profeta vai dizer, não é essa, vai mudar. Então, nós precisamos, como cristãos, observar essas situações com muito cuidado. Pois a dissensão pode ser aí uma vazão para a obra da carne. Conforme Paulo escreveu a Gálatas. Então, nós precisamos nos lembrar da importância do discernimento espiritual. Leia a Bíblia. Vamos procurar entender melhor as coisas de Deus. 2.3. Distimia na criança e no adolescente. Então, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Tratamentos Mentais, DSM-5, a distimia também ocorre em crianças e adolescentes. Também, às vezes é um fator já influenciado que vem aí de berço do lar. Então, nesses indivíduos, o humor pode ser irritável com duração mínima de 1 ano. Quem sabe também, pelo maltratamento na casa. De repente, os pais não cuidam do filho como a palavra de Deus manda cuidar, não educa como a palavra de Deus manda educar. E são uns verdadeiros monstros em casa, que o filho deseja mais estar na rua do que estar em casa. Vai nas ruas da grande cidade para você ver quantos adolescentes, quantas até crianças estão na rua, pois não suportam o ambiente familiar. E aí acaba se entregando a vícios de droga, morando na rua, porque é muito melhor morar na rua do que estar em casa. Casais, como vocês estão se comportando?
Então aí muitas vezes muitos esposos preferem estar na rua do que quando chega em casa, porque vai encontrar ali não uma adjutora, mas uma cobra venenosa, ou vice-versa. Então, meus queridos, nós precisamos se comportar como cristão, enquadrar no Evangelho. Se nós não enquadramos no Evangelho, por que nós então dizemos que somos crentes? Nós precisamos refazer a nossa vida e passar pelo processo do novo nascimento. As pesquisas aí indicam que muitas mulheres estão sendo afetadas por esse sintoma. E muitos vêm desde a adolescência, né? Que pode ter ocorrido desde a infância, quer dizer, vem percorrendo um caminho, desde a infância vem trazendo. E muitos desses problemas são os pais que criam. Porque parece que não tem uma formação para educar seus filhos e trata seus filhos como animais. É preciso que a igreja tenha palestras nessa área, meus queridos, para que as pessoas, para que os lares possam crescer sadio. Ensina a criança o caminho que deve andar. Todos, quando falam ensina a criança o caminho que deve andar, já entendem que está com a vara na mão. Não é isso, meus queridos. Crie seus filhos de maneira ordeira, de maneira que eles tenham prazer de estar ao lado dos pais. Porque eles não desejam que em sua mente, que se tivessem nascido em outras famílias, eles teriam sido muito mais privilegiados. Então trate bem os teus. Aí existem alguns casos que esse primeiro sintoma aparece na idade adulta, aí que foge da forma em que eu estou falando. Objetivo da terceira parte da lição: ensinar a conviver com o transtorno. Nós vamos ter que aprender a conviver para que passo a passo nós vamos nos libertando desse mal que nos atinge. 3. Convivendo com o transtorno da distimia. Conviver com a distimia é extremamente difícil, não é fácil. Então esse aqui vem aqui um conselho para a igreja, professor de escola dominical. Nós estamos vendo nesse ponto que conviver com a distimia é difícil. O que é preciso? A lição vem trazendo que nós somos colaboradores na obra de Deus. Nós prestamos serviço na obra de Deus. E é o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar entender a dificuldade que essas pessoas passam. Nós vamos tentar se colocar no lugar deles. Não forçar a mudar da dia para a noite. De uma vez só nós queremos forçar e queremos que a pessoa tenha mudado. Nós precisamos trabalhar, esses tratamentos. Convivendo agora com esse transtorno. Conviver com a distimia é extremamente difícil, é o que nós estamos falando. Então aí vem o mau humor. Não é fácil viver do lado de uma pessoa mal-humorada. A falta de vontade de viver e os pensamentos negativos constantes tornam o dia a dia insuportável. Então essas pessoas, além de ter mau humor, tudo que vai fazer ela diz que não dá certo. Então você precisa estar preparado para poder lidar com as pessoas, senão também você vai passar pela mesma situação. Então um tratamento adequado é a melhor maneira de alcançar resultados. 3 e 1. Posicionando-se no tratamento. O posicionamento que o distímico irá tomar durante o tratamento é de suma importância. Então, por exemplo, ninguém ajuda quem não quer ser ajudado. Então é importante que a pessoa que está sofrendo com esse problema, ela também coopere para melhor resultado. Então ela precisa aí agregar novas atividades, procurar aumentar sua frequência nos cultos e com alegria. A Bíblia fala muito de alegria, o Salmo fala de alegria. Então procura aumentar suas frequências no culto, isso é importante, porque isso aí vai servir para melhorar as emoções, pois a vida ela em sociedade, ela ajuda a diminuir esses episódios aí de depressão. Na igreja local é importante que cada membro tenha consciência da responsabilidade de cuidar e servir uns aos outros, demonstrando aí vívido interesse em ajudar a busca do equilíbrio e tratamento para as pessoas. Quer dizer, nós somos cooperadores de Deus
E o 3 e 2 diz a importância da saúde física. O portador desse transtorno precisa de tratamento para a saúde mental, mas é importante valorizar o corpo e a saúde física. Isso aí nós vamos falando aqui que as pessoas precisam também aprender a se alimentar. Alimentos saudáveis, né? Muitas pessoas com distimia tiveram os seus primeiros sintomas causados por um gatilho disparado quando da descoberta alguma da doença. Então, quando se descobre, principalmente, por exemplo, nós temos doença, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, se você não saber contar para ela, vai morrer na outra semana, porque é um susto muito grande. Então, meus filhos, é necessário ter hábito de realizar exercício, como também uma boa alimentação. Faça uma caminhada, dá uma andada pela cidade. Às vezes você está vendo o movimento aí da cidade ou no sítio, o movimento dos pássaros cantando, dos animais correndo no campo. 3 e 3, ajudando o portador de distimia. É muito triste descobrir que alguém que amamos está sofrendo com esse transtorno. Muitos casais passam por isso. Homens que a mulher tem esse problema de transtorno e ele passa a vida toda fiel à sua esposa ali, fiel, não larga, mas ela é insuportável, é difícil a convivência. Então isso faz com que as pessoas fiquem atordoadas, né? Com um profundo sentimento de impotência, né? Principalmente quando a pessoa que está doente se recusa a reconhecer que precisa de ajuda profissional e você não consegue falar com aquela pessoa de maneira que ela entenda as suas necessidades. Então, mas é aí, meus queridos, quando esses problemas estão ocorrendo, que nós devemos, como cristão, como pastor, como ministro de Deus, como professor de escola dominical, procurar ajudar essas pessoas, procurar tratar elas diante da palavra de Deus, inspirar elas a ter um posicionamento positivo, né? Ajudando ela nas suas recaídas, levar a palavra de ânimo, a palavra de conforto, e principalmente é nosso dever mantê-la ativa, né? Vamos verificar se nós conseguimos interagir com elas para que elas possam viver melhor. Então nós precisamos lembrar que o servo fiel nunca será imprudente, sempre poderá ajudar, pois tem em Cristo a força necessária para a realização de todas as coisas, né? O servo fiel está sempre ali. Conclusão: a distimia é um tipo comum de depressão leve e persistente, e como enfermidade precisa ser tratada com medicamentos e auxílio psicoterapêutico. Mas a igreja possui meios para fortalecer o ânimo necessário. A oração e o contato contínuo com a palavra irão cooperar para manter o ânimo equilibrado. Chegamos ao final de mais uma escola dominical virtual. Agradeço a todos os internautas e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.